Bom dia, boa tarde, boa noite, nono ano, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim, espero que vocês estejam bem, tenham tido uma ótima semana e estejam preparados para iniciarmos mais uma semana, graças a Deus, né? Que bom estar aqui com todos vocês, que bom, pessoal, poder aqui com vocês iniciar mais uma semana. Espero que todos vocês estejam renovados para mais conteúdo, tá? Bem, gente, na última aula a gente falou um pouco sobre as conjunções, as orações subordinadas, na produção textual, né? Porque na gramática a gente passou para o capítulo 5, onde estamos falando agora sobre os casos especiais de concordância verbal. E também vamos aos casos de concordância nominal. Mas como hoje a nossa aula será de uma aula de concordância, será uma aula de produção textual, então vamos trabalhar a análise linguística do texto que estávamos lendo, tá? Falamos aí sobre o ponto narrativa, e nessa narrativa trabalhamos algumas conjunções e orações também. Tá? Mas como a gente não deu muita ênfase a esse assunto, não vamos dar muita ênfase agora, vamos estudá-lo no meio do ano, então a gente vai, por enquanto, pular essa parte aí e vamos passar para a proposta textual, trabalharmos o texto agora. Tá? Porque na aula de produção textual, a ênfase aqui é a leitura, é a interpretação, é analisar os fenômenos linguísticos presentes na leitura, que muitas vezes passam despercebidos. Muitas vezes, nós, ao lermos um texto, não conseguimos identificar todos os fenômenos presentes no mesmo. Portanto, vamos fazer isso agora, tá? Então, peço já que vocês peguem seus livros de produção textual, o livro grosso de português, tá bom? E abram na página 32, página 32, tá bom? Onde fala, onde temos um texto aí cujo título é Eu Sou Favela, página 32. Enquanto vocês pegam seus livros, eu vou colocar o nosso cabeçalho aqui, tá bom? Tudo bem, pessoal? Interpretação textual, página 32. E vamos lá, vamos embora. Página 32. Estou com o meu livro aqui também. Vou abri-lo aqui para vocês. Esse aqui é o nosso livro, como vocês estão vendo aí, tá? Essa quinta questão aqui, ainda falando sobre a questão da interpretação textual, tá? Vamos ler esse texto aqui. Eu sou favela. Em defesa de todas as favelas do meu Brasil, aqui fala o seu embaixador. Sim, mas a favela nunca foi reduto de marginal. Eu falei, a favela nunca foi reduto de marginal. Só tem gente humilde e marginalizada. E essa verdade não sai no jornal. A favela é um problema social. Vamos lá agora. Na letra da música, há uma clara indignação, não apenas com relação à situação de descaso das favelas, mas também ao preconceito contra as pessoas que vivem nessas comunidades. A esse respeito, discuta com os seus colegas e seu professor que ponto em comum há entre a personagem Totonha
do conto que você leu no início deste capítulo e o eu lírico da canção, tá? Essa é uma resposta que vocês vão realizar uma discussão mútua para chegar a uma conclusão. Mas comparando com o texto Totonha, daquela menina que a gente leu, um pouco antes a esses textos aqui, a gente consegue realizar uma relação de não intimidação com preconceito. Eles não se intimidam, eles não se apassivizam perante a essa discriminação social a qual a favela sofre. Então, eles não se vitimizam com isso, eles não se intimidam com essa quantidade. A gente sabe que, de fato, a favela é tida, né? As pessoas, a sociedade tem a favela como um local marginalizado. E nós sabemos que essa não é a realidade da favela. A favela é apenas uma comunidade onde pessoas ali se reúnem para viver. Muitas vezes, infelizmente, com condições de vida baixas. Então, uma classe social baixa, que não tem muita condição de morar em um local adequado. Mas a favela não tem nada de marginalizado. Muito pelo contrário, né? É um local bastante cultural devido ao agrupamento de pessoas da mesma cultura e da mesma classe social. Tá? Vamos continuar aqui agora. Lembrando que estamos trabalhando a interpretação textual, tá bom? Então, vocês têm que analisar todos os fenômenos linguísticos presentes nos textos. Sexto, leia os versos a seguir. Só tem gente humilde e marginalizada, e essa verdade não sai no jornal. Aqui a gente vai voltar a trabalhar a oração, né? Novamente, quantas orações formam esses versos? Só tem gente humilde e marginalizada. E essa verdade não sai do jornal. Temos duas orações, né? Duas orações presentes aí, formando um período composto por coordenação. Duas orações que formam um período composto por coordenação. Primeira oração, só tem gente humilde e marginalizada. E, segunda oração, essa verdade não sai do jornal. Aqui temos uma conjunção coordenativa, juntando a oração a outra, formando um período composto por coordenação, que é algo que nós já vimos, mas nós vamos adiar o estudo sobre as orações para que possamos primeiro pegar uma base melhor para entendermos a questão da oração, tá bom? Continuando aqui agora. Pronto. A letra B e a letra C, na verdade, todo esse quesito aqui, pessoal, a gente não vai precisar responder, tá? Porque como a gente não vai estudar, por enquanto, as orações e os períodos, a gente vai trabalhar, então, outras situações agora, tá bom? A gente vai trabalhar um outro assunto, como a gente já tem feito, tá bom? Não é necessário que nós realizemos as atividades referentes às orações agora, porque nós vamos realizá-las quando estivermos estudando esse conteúdo aí. Aí voltamos para cá para falar mais sobre essas questões aí, beleza? Pronto, então vamos pular aqui para a página 35. Página 35. Abram aí, por favor. Página 35. Pronto. Na página 35, pessoal, temos uma proposta. A proposta é a seguinte. Agora, você escolherá um dos parágrafos que você completou para servir de introdução para o conto social que vai escrever. Ao final, a turma se reunirá em um dia determinado pelo professor para realizar a leitura dos contos e discutir os problemas neles apontados. Essa discussão certamente será feita após o retorno das aulas presenciais, tá? Onde teremos a oportunidade, talvez, de irmos ao seu site para discutirmos esse conto, tá? Então, planejamento. Nos contos, normalmente temos tudo corpo de personagens em apenas um conflito, seguindo de um desfecho, em geral impactante. Diante disso, planeje o seu conto definindo os pontos a seguir. Quem serão os personagens, como eles serão representados, qual será a importância deles para a narrativa, como os personagens serão caracterizados, como será o conflito que envolverá o conto e como será o desfecho. A produção dos personagens é fundamental nos contos sociais, pois o drama vivido por eles deve ser representativo para todo o grupo ao qual ele pertence. Assim, é muito importante você abordar no seu texto os problemas que eles enfrentam diariamente, seus sonhos, os preconceitos e as injustiças de que são vítimas. Por isso, procure apresentar a vida deles de maneira real, coerente com a realidade.
Nós tivemos essa atividade aí, porém algumas pessoas não chegaram a entregar. Essa é a oportunidade para aqueles que não realizaram a produção do ponto social. Vocês vão ter essa oportunidade de colocar em dias as atividades do ponto social. Tá bom? Então, realizem essa atividade, produzam esse conto e mandem para mim no Class App. Essa atividade é apenas para aquelas pessoas que não fizeram a produção. Tá bom? Aí vocês vão mandar para mim, as que já fizeram eu já sei, não se preocupem, mas quem não fez vai ter a oportunidade de agora conseguir realizar e garantir também, claro, a sua pontuação. Tá bom? Aqui será a avaliação que vocês não farão posteriormente a questão ao ponto, tá bom? Pronto, vamos lá agora, passando agora para a página 36. Página 36, onde iniciamos aí um outro texto para finalizarmos o nosso primeiro capítulo, tá? Primeiro texto, o texto diz o seguinte: Jonas e o menino. Vamos fazer a leitura todos juntos, tá bom? Deixa eu aumentar aqui. Opa, peraí, rapidinho. Desce um pouquinho demais aqui. Então, vamos lá. Jonas e o menino. Jonas sentia um cansaço de acordar no descanso para viver outro dia de novo. As coisas não iam bem. Cada esperança de melhorar morria de perto quando vinha à luz mais um sofrido não, rebento do nunca. A mulher morrera sem aviso nem motivo, condenada pela injustiça ao cruzar o caminho com uma bala leviana de uma briga de trânsito. Deixou-lhe o menino, aquele franzino que pesava mais que uma vida. Desde então, Jonas sacrificava o que nunca chegou a ter para prover do bom e do menos pior ao filho. O caminho era duro, mas para ele aquele não tinha atalho. Faltava-lhe malícia e talento para a malandragem. Não que lhe faltasse vontade. Na hora de enrolar, engasgava-se com as mentiras, que lhe saíam sempre cuspidas e maculadas de sinceridade. Não levava jeito para jeitinho, não sabia ser sabido. Jonas era honesto por falta de opção, mas esse tributo era raro e inato, não pagava as contas. O menino queria, o menino pedia, desprovido da capacidade de prever futuros sombrios. Alimentado de meio copo de leite tipo C e uma porção bem servida de televisão, o menino abstraía-se enquanto ele trabalhava. Na falta de alguém de confiança, deixava-o trancado com um vira-lata, brincando com torrões da areia e tijolos velhos. Restos inaproveitáveis de uma reforma um dia sonhada. Chegava perto das 6, esperando encontrar vida na casa, achava o menino cheirando a cachorro e com a cara de sessão da tarde. Nada que sabão amarelo não resolvesse. Jonas lavava bem sua cabeça e a culpa descia quase toda pelo ralo. Um dia, uma vizinha rica fez uma denúncia contra aquele absurdo e funcionou. Finalmente recolheram o cãozinho ao canil, estupefatos com a violação aos direitos animais. Enquanto isso, o menino se afeiçoava à solidão, ao silêncio e à penumbra. Andava com desenvoltura sobre a pena das sombras, mas se assustava quando a luz acendia. Jonas chegava intruso nesse cenário, constrangido pelos ouvidos das paredes, por não conseguir dedicar suas já parcas palavras ao menino. Nessa noite, nada tinha mesmo de bom a dizer. Não tinha mais emprego, não mais valia. No dia seguinte, saiu a ermo com o menino pela mão. Parou numa banca, comprou um padulaque para o menino e pediu ao jornaleiro que o olhasse enquanto ia ao açougue do lado. Nunca mais voltou. No fundo dos olhos não se via surpresa ou confusão. O menino já sabia, não havia estranheza no abandono. Um texto bastante triste, né? E bem reflexivo, né, pessoal? Abandono infantil. Okay. Aqui vamos trabalhar o vocabulário. Peço que vocês anotem no caderno de vocês o vocabulário desconhecido.
Bom, utilizando pistas do próprio texto, estruturas, ilustrações ou mesmo fontes externas, como dicionários, construa o sentido das palavras seguintes. Rebento, vamos lá. Esse aqui vocês vão colocar no caderno de vocês, tá? Vocabulário desconhecido. Rebento. O significado de rebento é filho. Leviana, tá? É uma pessoa sem seriedade, tá? Uma pessoa que não é responsável, posso dizer assim, né? Pessoa sem seriedade. Maculadas, suja ou manchada de alguma coisa. Inata, pertence ao humano, algo que pertence ao humano, tá bom? Desde o nascimento. Parcas significa poucas, né? Escassas, ou seja, poucas. Sem destino, errante, peregrino. Badulac é um brinquedinho. Brinquedinho pequeno, tá? Sem muito valor. Anotem esse vocabulário aí no caderno de vocês, para que possamos prosseguir. Vou dar um minuto para vocês colocarem no caderno de vocês e em seguida a gente vai prosseguir com as partes de interpretação textual, tá bom? Ok? Pronto. Então, vamos continuar agora trabalhando a interpretação textual, tá bom? Pronto. Já temos um primeiro quesito aí, tá? Que diz o seguinte, ainda nessa mesma página. Indique a alternativa em que um dos temas apresentados não é trabalhado no texto. Pronto. Agora a gente vai trabalhar, pessoal, de forma mais específica, a interpretação textual. Vocês vão aprender a analisar os recursos e os elementos presentes no texto. Então, um dos temas que não é trabalhado nesse texto, a gente leu o texto, a gente viu que nesse tema trabalha abandono infantil, solidão, pobreza, falta de recursos, injustiça, infância, tá? Qual foi o único tema que não foi trabalhado no texto? Vamos lá. A gente tem a letra A, que diz solidão, cansaço e solidariedade. Letra B, pobreza, desigualdade e exclusão. Letra C, abandono, solidão e pobreza. Letra D, injustiça, miséria e sofrimento. Letra E, solidão, desigualdade e injustiça. O único que não é trabalhado aí é solidariedade. Nós não vemos nenhum ato de solidariedade presente no texto. Não há, tá? Pelo que a gente pode ver, analisar, não há nenhum ato de solidariedade presente no texto. Todos os fatos indicam a miséria do menino, a destruição, o abandono infantil, a morte do familiar.
tudo, tá? Mas não nada fala sobre solidariedade, não vemos nenhum ato de solidariedade aí. E mesmo que tivesse, ainda não aborda isso, não trata isso. O tema principal aí é a desigualdade, é a pobreza, o abandono infantil. Não fala sobre solidariedade, tá bom? Vamos para o segundo agora. No início do texto, o autor esclarece que Jonas era acometido pelo cansaço da rotina. Por que o personagem se sentia assim todos os dias? É importante, pessoal, a gente perceber que não é apenas o cansaço físico. Claro que, aparentemente, ele tinha que trabalhar muito para poder sustentar, considerando que ele não tinha um bom emprego, tá? Mas o cansaço mais que ele se refere aí é o cansaço mental, talvez devido ao fato de que ele não via mais sentido na vida, ele não via mais vontade de viver. Então, isso gerava um cansaço ainda maior. Além do cansaço físico, tinha esse cansaço mental. E não esses sofrimentos pelos quais ele passou geraram um sofrimento, um cansaço ainda maior do que o cansaço físico gerado pelo trabalho. Então, esse é o motivo aí. Beleza? Vamos agora para o terceiro. Agora, releia os 2 últimos períodos do texto e explique por que o menino já não estranhava o abandono. Por que o menino já não estranhava o abandono, pessoal? É como se a gente estivesse dizendo que ele já estava acostumado a ser abandonado. E por que isso acontecia? Por que ele já estava acostumado a ser abandonado? Talvez, pessoal, pela realidade que ele viveu. Perdeu a mãe cedo, o pai não estava presente, toda a sociedade certamente o rejeitava, então ele já estava acostumado com aquilo. Ele já acostumara-se à solidão. Ele não tinha mais perspectiva de ter uma vida com pessoas. E o texto ele não fala isso. Ele não explicita isso. Ele não explicita isso. Mas nós vemos aí de forma implícita que o garoto ele já estava acostumado à solidão. O pai saía cedo e deixava o menino em casa. Em casa que não é casa, né? Deixava no local. O menino ficava sozinho, apenas com um cachorro. Chegava o pai e ele estava perdendo a cachorro. Então ele já estava acostumado com aquela solidão. Não tinha mãe, não tinha amigos, então ele já estava acostumado com o abandono. Então para ele não gerou estranheza, o pai também o deixava. Vou continuar aqui agora. Agora vamos para o quarto quesito. O narrador usa um tempo verbal com muita frequência nesse texto. O pretérito imperfeito. Que tipo de narrador é esse? E o que esse uso indica? Para servir de exemplo, destaque 2 frases do texto em que o pretérito imperfeito foi usado. Nós já trabalhamos isso em sala, vocês sabem que existem 3 pretéritos, né? O perfeito, imperfeito e o mais que perfeito. O pretérito imperfeito, ele indica algo que acontece com muita frequência. Permitam-me colocar aqui. Pretérito imperfeito indica algo que acontece com muita frequência, que acontecia, perdão, né? Algo que acontecia com muita frequência. Tá? Por exemplo, eu jogava bola, eu andava na rua, nós corríamos todos os dias. Entendeu? Então, o pretérito imperfeito ele indica ações que costumavam acontecer no passado. Tá? Então, ele usa esse tempo aí para indicar que eram coisas habituais, que aconteciam constantemente, tá bom? Aconteciam constantemente. Por isso que ele usa esse tempo verbal, pretérito imperfeito, tá bom? Que tipo de narrador é esse? Para identificarmos o tipo de narrador, precisamos entender a narrativa dele, se o narrador estava lá, se ele estava lá, se ele usou a primeira pessoa do singular ou do plural, então significa que ele é um narrador personagem, porque ele estava no texto. Mas se ele apenas observava o que acontecia e relatava, então ele é um narrador observador. Mas se além de observar, ele também conhece os personagens, sabe da história dos personagens, então ele é um narrador onisciente. Vamos dar uma olhadinha novamente no texto para que a gente possa entender aí que tipo de narrativa ele realiza, tá?
Eu não vejo nenhum aqui, nenhum verbo na primeira pessoa. É o narrador observador. A gente percebe aí que, primeiro, ele não participou da situação, o narrador, ele não estava lá, então ele não é o narrador personagem, não foi ele que sofreu a situação. Segundo, ele não diz todos os detalhes do personagem. A gente vê que é uma narrativa um pouco externa, ele só está narrando o que aconteceu, mas ele não entra em detalhes mais profundos, tá bom? Então, essa é a resposta. Primeiro, é um narrador observador. Segundo, o pretérito imperfeito, da ideia que as coisas aconteciam com frequência no passado, tá? E um dos exemplos aí do parágrafo que a gente pode tirar, usando o pretérito imperfeito, vamos lá, voltar aqui. Bom, já encontrei um aqui, já encontrei dois. Bom, primeiro, andava com desenvoltura sob a sombra da venda das sombras. Então, andava, ou seja, era constante, ele sempre fazia isso. Deixa eu ver aqui agora. Chegava, ou seja, ele sempre chegava. Tá? Então, já vimos aqui dois usos do pretérito imperfeito. Trabalhava também, ó, pretérito imperfeito. Então, são vários os usos aí do pretérito imperfeito nesse texto, que indicam todos que eram ações rotineiras, que sempre aconteciam, tá bom? Vamos lá, continuando aqui para a gente poder fechar esse capítulo, tá bom? Vamos lá. Temos muita coisa para ver aqui ainda, hein, galera? Pronto. Quinto quesito. Apesar do triste desfecho do conto, Jonas parece se importar com o menino. Isso revela que o personagem vive um forte conflito psicológico. Na sua opinião, por que Jonas abandonou o filho? E o que sentiu ao fazer isso? Justifique sua resposta, tá? Eu também percebi isso, pessoal. É uma resposta pessoal, tá? Mas eu percebi isso. E é uma coisa que a gente pode discutir, tá? É uma coisa que a gente pode levar para a sala. Primeiro, a gente vê que ele se importava. Ele não abandonou talvez porque ele quis, talvez ele cedeu àquela pressão, ele não conseguiria ver o filho dele crescer naquela situação. Não significa que ele não queria o filho, não significa que ele queria o melhor, não. Mas a dor é tão forte que ele não conseguia suportar ver o filho dele crescer naquela situação. O desfecho é triste. A gente vê que o menino ele não encontra um final feliz. O pai simplesmente o abandona. Mas claro que a gente vê que certamente ele sentiu um tipo de remorso. A história não é continuada, mas a gente espera que sim. A gente vê que o pai dele se importava, mas aquele conflito psicológico, aquela pressão, e não conseguia aguentar aquilo, fez com que ele cedesse. E muitas vezes acontece isso. Não é que a mãe ou o pai não gostem do filho, às vezes eles cedem a essa pressão psicológica e faz com que eles não consigam criar aquele filho. Então, muitas vezes atribuem a outra pessoa, muitas vezes colocam em um orfanato, porque às vezes não é que eles não gostam da criança, mas eles não conseguiam lidar com aquela pressão. Tá? Mas, claro, que aí é uma questão para a gente debater em sala. Tem vários argumentos aí, tá bom? Vamos lá. Sexto, na linguagem literária, muitas vezes vemos expressões que são usadas comumente serem modificadas para chamar a atenção do leitor, geralmente colocando dentro da expressão comum uma ou mais palavras que causam estranheza. Procure no texto uma expressão em que o autor usa esse recurso e compare-a com sua ocorrência mais usual, explicando qual foi o efeito criado pela mudança. Tá? Expressões, né? No caso... vocês vão trabalhar expressões, cada um vai responder, né, uma resposta pessoal, vocês vão procurar uma expressão e ver e perceber uma modificação nessa expressão e qual foi o outro significado que ela apresentou, tá? Como é uma resposta pessoal, cada um de vocês aí vão pensar. Vamos agora para o sétimo. Um dos recursos mais comuns no texto literário é a metáfora, uma figura de linguagem que relaciona as palavras para criar um sentido pouco usual.
dando força a uma ideia, como acontece com expressões como vontade de ferro e são águas passadas. Analise as metáforas abaixo e diga o que você entende usando suas próprias palavras. Metáfora, pessoal, é uma figura de linguagem, tá? É uma linguagem figurada. É quando você realiza como se fosse uma afirmação baseado em algo irreal. Por exemplo, a gente fala vontade de ferro, é uma metáfora. A gente quer dizer que a gente faz uma comparação entre o ferro e algo duro. O ferro, normalmente, o quê? Ele representa o quê? Algo duro, algo concreto. Então, quando a gente diz vontade de ferro, a gente está fazendo uma comparação com isso, como se a gente quisesse dizer que a nossa vontade é muito forte. A mesma coisa é águas passadas. A gente usa essa metáfora para dizer alguma coisa relacionada ao passado. Por exemplo, o meu relacionamento com fulana não deu certo. Isso são águas passadas. Então, a gente usa isso se chama metáfora. Nós atribuímos esse nome a esse tipo de expressão, metáfora. A mesma coisa hoje está tão frio, está mais frio do que o Polo Norte. Isso aí é uma metáfora também. O frio do Polo Norte. Vamos lá. Letra A. Aquele franzino que pesava mais que uma vida. Tá? O que é que essa metáfora quer dizer? O menino era maguinho, né? Franzino é uma pessoa maguinha, né? Mas aqui pesava mais que uma vida, porque era um fardo, tá bom? Era um fardo. Vamos lá, próximo. Letra B. Cada esperança de melhorar morria de parto. Ou seja, ele não conseguia criar expectativas na vida. Letra C. Engasgava-se com as mentiras. Ou seja, era muito mentiroso, não conseguia mentir. Engasgava-se, ele quis dizer que a mentira não conseguia sair, ele não conseguia mentir. Ele não era mentiroso. Quando ele tentava mentir, ele não conseguia. Tá? Então, é uma metáfora para dizer que ele não era mentiroso. Letra D. A culpa descia quase toda pelo ralo. Ou seja, a culpa era esquecida. Bom, o desce pelo ralo é algo que se esquece. Tá bom? Vamos agora para o nosso último quesito, tá bom? Oitavo. Tá? Peraí, rapidinho da gente. Só um minutinho. Pronto. Oitavo. Como vimos nas questões anteriores, o uso de expressões que causam a estranheza e o emprego de metáforas enriqueceram a expressividade do texto. Nos textos literários, inúmeros recursos contribuem para essa expressividade. Outro recurso desse tipo é a quebra de expectativa, que pode ser percebida no trecho a seguir. Um dia, uma vizinha rica fez uma denúncia contra aquele absurdo e funcionou. Finalmente recolheram um cãozinho ao canil, estupefatos com a violação aos direitos dos animais. Gente, o que ele quer dizer aqui é o seguinte: nos textos literários, normalmente temos alguns recursos que ajudam a tornar o texto mais interessante. Um desses recursos é justamente a quebra de expectativa. Eu mesmo, quando eu li esse texto, eu esperava que a moça estivesse se referindo ao menino. Todos vocês criaram essa expectativa, não é verdade? Mas acabou que ela estava se referindo ao animal. Então, essa quebra de expectativa, essa quebra de racionalidade, ela deixa o texto mais interessante. E isso é muito legal. É necessário que, ao vocês produzirem um conto literário, um conto social, vocês se atentem também a esses pequenos recursos que trazem a atenção do leitor. Quando ela falou essa parte mesmo, eu fiquei assustado, né? Eu achei que ela estava se referindo ao menino, tá bom? E a letra A, claro, né? Como você sabe aqui, qual é a quebra de expectativa? Explique como foi criada. Todos nós esperávamos que ela estivesse se referindo ao menino, quando na verdade estava se referindo ao cachorro, o abandono do cachorro. Tá bom? Pronto. Vamos agora para a letra B para finalizarmos a nossa aula. No trecho, Eber Costa utiliza essa quebra de expectativa para fazer uma crítica social de maneira indireta. Ou seja, ela não está dita explicitamente no texto. Qual é essa crítica? Você vê alguma relação entre ela e o quadrinho abaixo? Vamos lá. Um gatinho abandonado. Precisamos arrumar casa para ele. Vamos nos mobilizar pela internet. Que crítica, hein? Olha o cara aí aqui, ó, sentado e o pessoal dando mais importância a um gatinho do que uma vida, né?
Então, qual é a crítica que ele realiza aí? A crítica à vida humana, né? De se importar mais com os animais do que com o próprio humano. Às vezes as pessoas estão lá em situação de miséria pedindo ajuda e as pessoas preferem ajudar um animal do que ajudar um humano. Claro que nós devemos fazer os dois, né? Mas a luta entre um animal e um humano, né? Claro que vamos priorizar o humano, né? Mas não que quer dizer que nós deixemos de ajudar o animal. Claro que não. Mas isso é uma sociedade hipócrita, que diz que dá valor à vida, mas quando vê a vida na sua frente, ignora como se fosse nada. E às vezes utiliza até argumentos que não são nem coerentes. Ah, mas ele está aí porque ele quer, ele que escolheu essa vida. Não, não é bem assim, pessoal. São vários fatores que levam a pessoa a viver daquele jeito. Então, temos que deixar essa hipocrisia de lado. Foi uma ótima crítica aqui feita por essa editora, tá? Então, pessoal, finalizamos por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de interpretação textual. Na próxima aula a gente continua, vamos falar mais um pouquinho sobre, vamos pular agora, passar já para o próximo capítulo, capítulo 2, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês no Class App. Essa semana não teremos atividades, apenas semana que vem. Tá bom, pessoal? Vejo vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau, gente. Qualquer dúvida, estou à disposição no Class App.